Irmãos, deixa eu falar com vocês uma coisa muito séria que muitas vezes a gente não presta atenção, não leva a sério. Mas o que impede muita gente de ser abençoado é o pecado. Quase ninguém dá valor, dá importância a isso. Ora, Deus não falha, Ele nunca deixa de cumprir aquilo que Ele prometeu. No Salmo 89, versículo 8, está escrito o seguinte: Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti? O que está dizendo aqui é que Deus é fiel, Ele jamais deixa de cumprir aquilo que Ele fala a nosso respeito. Mas muita gente não consegue alcançar a bênção, justamente porque está vivendo em pecado. Olha, ainda que você tenha sido infiel, Deus não vai mudar o modo de ser. Ele vai continuar sendo fiel àquilo que Ele prometeu, em qualquer situação. Se você caiu em transgressão, se separou dele, arrependa-se. Busque a face de Deus, confesse o seu pecado, porque Ele vai perdoar e vai restaurar a sua condição. Porque a palavra do Senhor diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, você precisa ler esse livro. É uma obra que vai te ajudar muito. Você vai aprender como agir pela fé para conquistar a bênção que você precisa. Custa R$ 75 ou 5 de 15 sem juros no cartão. É para todo mundo comprar. Você pode enviar um e-mail para tiblaercio@entendabiblia.com e fazer o seu pedido. Agora, como eu estava dizendo, Deus só perdoa os pecados quando a gente se arrepende e confessa. Se a gente achar que aquilo que nós estamos fazendo é normal, que Deus não se importa, que está tudo bem, Ele não tem como nos perdoar, porque nós não nos arrependemos daquilo e vamos continuar fazendo. A Bíblia diz que Ele nos purifica de toda injustiça. Se nós nos arrependermos, de fato, Deus nos purifica. Foi o que aconteceu com o caso daquele paralítico que 4 amigos levaram até Jesus. Aquele sujeito, ele não podia mais nem se mover. Ele estava acamado, sem força para se levantar, paralisado por causa da doença. E quando ele foi levado na presença de Jesus, o que foi que aconteceu? Jesus viu a fé dele e viu a fé das pessoas que levaram o paralítico até ele. Porque eles desceram o paralítico pelo telhado, porque não tinha como chegar até Jesus. A casa onde Jesus estava ensinando, ela estava lotada. Então, eles amarraram o doente na cama, desceram ele pelo telhado diante de Jesus. Está escrito em Mateus capítulo 9, no versículo 2 ao 7, diz assim: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Observe que Jesus não disse: eu vou curar você dessa doença. Mas ele disse: perdoados estão os teus pecados. Isso mostra que muita gente está sofrendo, está penando em cima de uma cama, está com um problema sério de saúde por causa do pecado. E a pessoa não cai em si, não se arrepende e não confessa. Não vai até Jesus para ser curado. Aquele homem teve sorte, porque ele tinha 4 amigos de fé, que amarraram ele numa cama e levaram ele até Jesus. E Jesus não falou: eu vou te curar. Não, ele disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Estas palavras de Jesus, ao dar o perdão dos pecados ao paralítico, foi que fez com que o paralítico fosse purificado de toda injustiça. Toda. Tanto das injustiças que ele cometeu na vida, quanto das injustiças que o diabo estava fazendo na vida dele.
Naquele mesmo instante ele foi curado. O versículo 3 diz: e eis que alguns dos escribas começaram a dizer entre si: ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E todo mundo ficou maravilhado. Meu querido, não há quem possa ser comparado ao nosso Deus. Para com esse negócio de ficar rezando para o santo, para a santinha, porque não resolve nada. O nosso Deus é o Senhor. Ele tem o poder sobre todas as coisas. E numa fração de segundo, ele pode fazer o que for necessário. Nenhuma outra força tem a mínima condição de enfrentar o Altíssimo. Jesus explicou que bastava ele usar, e ele usava, o dedo de Deus para expulsar os demônios. Ora, se o dedo mínimo de Deus expulsa os demônios, o que a sua mão não é capaz de fazer? Não há nada que impeça Deus de realizar aquilo que Ele quer. Ele é Deus. As obras que o inimigo fez na sua vida, ou está fazendo, ainda que pareçam coisas que não têm solução, ainda que pareçam indestrutíveis, elas não suportam o menor confronto com o nome de Jesus. O nosso Deus, ele é simplesmente muito maior do que podemos imaginar. Apenas uma palavra dele é suficiente para executar aquilo que ele tem prometido para a pessoa que crê nele. E além do mais, a fidelidade dele está sempre ao redor dele. Por isso, nenhuma das palavras dele vai se perder ou vai deixar de ser executada. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar. Então, não há por que você temer, não há por que você acreditar que alguma palavra de Deus venha falhar. Seja corajoso no exercício dos seus direitos em Cristo. Não se deixe enganar pelo maligno. Ele é mentiroso e é pai da mentira. Ele sempre vai fazer uma pressão, vai fazer ameaças, vai tentar te colocar com medo, fazer você recuar. Não recue. Deus jamais vai deixar de ter a sua fidelidade ao seu redor. Ele vai cumprir tudo quanto prometeu. Agora, sabe o que atrapalha uma pessoa de ser abençoada? É o despeito. Como assim? A pessoa, eu não vou dizer todas, mas a grande maioria, ela não aceita a palavra que é ministrada a ela quando ela conhece o pregador. Aconteceu com Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, conta que depois que Jesus percorreu vários lugares, ele retornou para sua terra natal. E ele estava ensinando na sinagoga. E o povo, então, ao invés de dar ouvidos ao que ele estava ensinando, começaram a se perguntar: peraí, esse aí não é o filho do carpinteiro? A mãe dele não chama Maria? Não está entre a gente os seus irmãos Tiago, José, o Simão, o Judas? Não estão entre nós as suas irmãs? De onde veio tudo isso? E escandalizavam-se nele. Eles conheciam a família de Jesus, os irmãos de Jesus, as irmãs, porque Maria teve outros filhos. Talvez você não saiba, mas a Bíblia diz que depois do nascimento de Jesus, ela teve filhos com José, o seu marido, e nós sabemos que eram 4 homens. A Bíblia diz que se chamavam Tiago, José, Simão e Judas. E teve filhas, mais de uma, mas a Bíblia não diz quantas. Era comum naquela época que as pessoas tivessem muitos filhos. Mas o que conta aqui é que as pessoas sabiam que Jesus era o filho de Maria e de José. Assim eles pensavam que era o filho de José, o carpinteiro.
E eles não deram crédito àquilo que ele estava ensinando a respeito do reino de Deus. No versículo 56 diz que eles se perguntavam: de onde lhe veio essa sabedoria? Às vezes você olha para a pessoa que está pregando e você pensa: eu conheço esse sujeito, eu conheço a família dele, os irmãos, as irmãs. De onde é que ele tira essas coisas que ele está falando? Quem foi que ensinou isso para ele? Com que autoridade ele diz? Ele pensa que ele tem algum poder? Não tem. Meu querido, ninguém tem poder, homem algum tem. Mas Jesus é que faz a obra. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. E Deus usa quem ele quer usar. Aquilo que Deus tem que fazer, ele faz. Mas tem pessoa que duvida que Deus possa usar uma pessoa simples para abençoar a vida dela. Jesus era simples. As pessoas hoje tendem a olhar muito para a aparência, para o modo como as pessoas se vestem, para os ornamentos da igreja. Esquece que Jesus falou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não é necessariamente numa igreja enfeitada, ornamentada, que você vai encontrar Deus. Provavelmente você nem encontre ele lá. Lembra que Jesus nasceu numa manjedoura, num lugar simples, sujo, fedorento, sem luxo algum, sem conforto algum. Para quê? Para mostrar para o mundo que a glória desse mundo não é nada para ele, não vale nada para ele. Ele mesmo disse: o meu reino não é deste mundo. Mas muita gente só acredita se o pregador estiver todo enfeitado, vestido de aparato, traje especial, com aparência de santo, fala mansa, entorta até a boca para falar. Meu querido, se Deus manda um Zé Ninguém para abençoar a sua vida, aceite, porque a bênção está ali. A pessoa às vezes não acredita, porque o Zé Ninguém não é um padre, não é um pastor, não é formado em teologia, em homilética e sei lá mais o quê. Jesus falou: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. E Jesus não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade daquele povo. Meu querido, minha querida, para Deus agir na sua vida, você só precisa crer na palavra de Deus. Não importa se é uma mula que está falando com você. Se o que está sendo dito é a palavra, creia na palavra. Como é que é isso? Não é só você falar eu creio, não. Você tem que ter aquela certeza no seu coração que Deus é capaz de fazer aquilo que ele prometeu. Por exemplo, vamos dizer que, eu vou chamar de João, digamos que o João é pedreiro. Se eu preciso levantar uma parede, eu posso chamar o João e posso ter certeza que a parede vai sair. Por quê? Porque ele já fez várias casas, ele já provou que sabe fazer aquilo. Agora, se eu contratar a Joana, que nunca pegou numa colher de pedreiro, a parede vai ficar pronta? Nunca. Por quê? Porque ela nunca fez coisa alguma. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Como é que tem gente que tem coragem de, necessitando de uma bênção, vai pedir para a Virgem Maria, vai pedir para a Senhora Aparecida, que nunca fez coisa alguma, não tem poder nenhum? Isso é ilusão, é engano. Quando se trata de milagre, eu sei que Jesus cura porque ele já provou isso. Ele já curou milhares de pessoas, cega, surda, muda, aleijado, paralítico e tudo mais. Libertou vários endemoniados, ressuscitou morto, etc. Isso está na Bíblia. Agora, mostra para mim onde é que está na Bíblia. Aliás, eu queria que um padre me mostrasse onde é que está escrito na Bíblia que a Virgem Maria fez um milagre. Um só. Não está. Como é que você vai pedir um milagre para o Pedro, para a Aparecida, para outro qualquer? Como é que você pode confiar em alguém que nunca fez coisa alguma? Um padre não me mostra isso escrito na Bíblia, que Maria fez milagre. Você já viu isso escrito? Não viu. Onde é que diz que Jesus atendeu um pedido dela? A única passagem que eu conheço que ela foi, eu não digo para pedir, mas talvez ela não querendo que o noivo fosse envergonhado, foi naquele casamento em Caná da Galileia. Quando ela percebeu que o vinho tinha acabado, ela foi dizer para Jesus: eles não têm vinho.
Sabe o que Jesus falou para ela? Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Jesus não tem nada a ver com Maria. Maria não tem nada a ver com Jesus, apesar de ter sido usada por Deus para parir Jesus, para dar a entrada a este mundo. Mas não existe divindade nela. Temos que respeitar? Sim, foi uma mulher abençoada por Deus, agraciada por Deus. Amém. Morreu, acabou. Não foi dado a ela nenhum poder de fazer coisa alguma. Ela não passou de uma simples pessoa usada por Deus. Como eu sou usado por Deus, como você pode ser usado por Deus se você quiser. Jesus é Deus. Ela é somente um ser humano, como eu e você. Nenhum poder foi dado para ela, nem mesmo poder de interceder por quem quer que seja. Foi a mãe de Jesus, segundo a carne. Mas Deus é espírito. Se eu, ao invés de chamar um pedreiro para fazer minha casa, eu chamar uma pessoa que nunca levantou uma parede, o que vai acontecer? Eu não vou ter casa nunca. Ou então a casa vai cair na minha cabeça, porque foi feita por uma pessoa que não tem como fazer. Mas ela não faz. Muita gente está desabrigado no mundo espiritual porque está pedindo a bênção para a pessoa errada. Ninguém tem poder de fazer coisa alguma senão o nosso Deus. E a fidelidade dele é a garantia que nós temos de que nós seremos atendidos. Então, não perca o seu tempo, invoque o poder de Deus e seja uma pessoa vitoriosa em nome de Jesus. Deixe eu orar com você, feche os olhos, Pai. Responda o nosso clamor e tenha misericórdia dessa pessoa que ainda não conseguiu entender a tua palavra. Oh meu Deus, o Senhor disse: clama a mim e responder-te-ei. E não esperamos que seja diferente, porque tu és o Deus da nossa justiça. E Pai, quem é poderoso como tu, com a tua fidelidade ao redor de ti? Pois outro Deus não há. Eu invoco o teu nome contra todo o mal que está atacando essa pessoa. E eu mando que esse mal, esse peso que está em cima da cabeça, saia imediatamente. Em nome de Jesus eu ordeno que bata em retirada todo o mal que está amarrando, que está prendendo essa pessoa para que ela não entenda a palavra. Deus, essa pessoa que está se sentindo estranha, ela não sabe explicar o que está acontecendo, mas ela sente que tem algo errado na vida dela. Eu vou ajudá-la com a minha oração. Em nome de Jesus, eu paraliso a obra do inferno, eu digo a você, demônio, que colocou essa ferida na perna dessa pessoa. Sai daí agora, vai embora, em nome de Jesus Cristo. E não volte mais. Amém? Graças a Deus. Já está disponível o livro que pode mudar completamente a sua vida. O que você precisa saber sobre fé e oração. Aprenda a invocar o poder de Deus e resolva seus problemas por meio da fé e da oração. Adquira seu livro pelo e-mail tiolaercio@entendabiblia.com e receba pelos correios com frete grátis para todo o Brasil. Basta nos enviar seu nome completo, endereço com CEP, seu CPF e a cópia do comprovante de pagamento por e-mail. São ensinamentos para mudar a sua vida, por apenas R$ 75 no Pix. A chave Pix é o mesmo endereço de e-mail, tiolaercio@entendabiblia.com. O que você precisa saber sobre fé e oração é um livro totalmente baseado nas Sagradas Escrituras, porém muito bem explicado, numa linguagem de fácil compreensão e com um tamanho de letras que não cansam os olhos. Em 7 capítulos você aprenderá que tudo o que pedir, se você crer, você receberá. Aprenderá a diferença entre orar e rezar, e como jamais desperdiçar as suas orações. Você também aprenderá muitíssimo com os exemplos de Jesus, sobre como ter uma fé sólida, como usar sua fé para vencer Satanás e seus demônios, sobre as 4 coisas que você precisa fazer para que suas orações alcancem resposta.
E no final de cada capítulo você irá orar comigo, e juntos, unidos na fé, nós vamos invocar o poder de Deus para destruir todas as obras do maligno em sua vida. Deus declarou, por meio do profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3. Invoca-me, e te responderei. E te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis, que não sabes. No entanto, quem nos dias de hoje está de fato, invocando ao Todo-Poderoso, de todo o coração? Deus prometeu nos responder, prometeu nos revelar conhecimentos grandiosos e inacessíveis, conhecimentos de poder, para mudar completamente as nossas vidas, e as das pessoas que estão em nosso meio. Fato é que muitos padres, pastores e sacerdotes religiosos não estão se importando em transmitir ao povo esta verdade. A verdade de que Deus quer ouvir e quer responder às nossas orações. Mas enquanto não aprendermos a usar a nossa fé e não agirmos da forma correta, como Ele nos ensina pelas Sagradas Escrituras, nossas orações não serão atendidas. Infelizmente, a maioria das pessoas não foi ensinada, desde a infância, na importância que as Escrituras Sagradas têm em suas vidas. Por falta de conhecimento da Palavra de Deus, muitos estão amargando uma vida de sofrimentos, de enfermidades, de dores, de infelicidades e de decepção. E dentre estas pessoas, poucas têm conseguido encontrar o escape, o livramento para tudo isso, ainda que este esteja disponível para todos que quiserem. Todos os tipos de males que atacam a humanidade acontecem porque todos nós temos inimigos espirituais, invisíveis aos nossos olhos, demônios que batalham noite e dia na tentativa de nos destruir e nos levar à perdição eterna, que a eles já está reservada. E eles sabem que o tempo deles está acabando. Agora, é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse capítulo 12, versículos 10 ao 12. E se estes demônios, tais como verdadeiros criminosos, encontrarem uma brecha para entrarem em nossas vidas, e não forem combatidos com poder e autoridade, eles continuarão agindo livremente, e causando toda a desgraça que conseguirem. E a brecha que os demônios usam chama-se pecado. Foi por causa do pecado, por causa da desobediência ao mandamento divino, que os primeiros seres humanos passaram a morrer, e foram expulsos de um lugar maravilhoso que havia sido criado especialmente para eles. Ainda nos dias de hoje, nossa vida pode ser maravilhosa, desde que tão somente nós passemos a dar ouvidos àquilo que nosso Pai Celestial tem a nos dizer, e comecemos a agir conforme Ele nos ensina. E o segredo para tomarmos posse de todas as bênçãos que o Altíssimo nos prometeu, é aprendermos a usar a nossa fé, da maneira correta, e aprendermos a agir com autoridade no mundo espiritual, por meio da oração.